Então deixa eu ler o capítulo 2, porque aqui eu te falei, tem uma virada nisso. Tem Bíblias e manuscritos que trazem a virada do descanso do Senhor até o dia 6º, uma etapa, onde Ele criou o homem. E a partir do dia 7º, o descanso do Senhor como se fosse uma continuidade. Então diz assim no capítulo 2: assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército, e no 7º dia terminou o trabalho que havia realizado e descansou do trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia, o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho. Foi o que nós vimos na semana passada, que criou e fez. E depois ele começa, são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez os céus e a terra. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Aqui está o mistério do dia de hoje, que eu quero compartilhar contigo. Mas ali subiu uma neblina, diz no versículo 6 do capítulo 2, e regava toda a face da terra. Não tinha chuva, tinha uma neblina, um vapor. E aí ele entra no 7, e Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Puxa vida, quero tocar num ponto importante aqui para você, para a gente meditar, né? Esse ponto importante aqui. Quer dizer que Deus criou todas as coisas em 6 dias, alguns até dizem que pode ser isso em dias proféticos, tipo 6.000 anos. Mas a Bíblia é tão clara na manhã e na tarde, na viração, né? Que para nós, a maioria se crê que realmente é um dia. E que sim, é profético os 6 dias de trabalho para um de descanso. A Bíblia diz que 1000 dias são como um ano para Deus e 1000 anos como um dia. 6 dias para um dia. Então pode-se ser que esses 6 dias de trabalho representem esses 6.000 anos que nós estamos vivendo. Calcula comigo. De Adão a Cristo, nós tivemos 4.000 anos, aproximadamente, porque ninguém tem a data exata. De Cristo até nós, temos 2.000 anos. Então nós estamos no 6.000 ano. Nós estamos em volta dos 6.000 anos, certo? O calendário judaico, ele está no ano 5.880, por aí. Alguém pode até me passar essa data melhor aqui. Não é difícil, né? Só botar no Google, já dá o calendário. E esse ano 2020, também muito profético, fecha com esse ano 5.880, se eu não me engano. Acho que está nesse número redondo. Do calendário judaico. Então você vê que nós estamos beirando os 6.000 anos de criação, os 6.000 anos de fundação, de arrumação de todas as coisas, e estamos encaminhando para o 7º ano, que é o 7º ano de descanso, 7º ano profético de descanso, né? Por que isso é tão importante para nós? Porque a Bíblia fala desse milênio do governo de Cristo. Esse 1000 anos que Cristo vai governar a terra, aqui na terra, lá em Jerusalém, se assentará no trono. Significa que você tem que tirar teu passaporte, você vai ter que pegar o avião e ir para lá, porque ele vai estar lá. Já pensou, nós aqui na igreja e Jesus lá em Jerusalém, mas eu quero ir para Jerusalém. E a Bíblia fala que vai ter uma peregrinação, povos, línguas e nações vão até Jerusalém para ver o Cristo. Por isso que eu digo que o Espírito Santo foi um grande presente de Deus, é o dom de Deus, o Espírito Santo. Por quê? Porque se Jesus estivesse vivo até hoje, nós teríamos que ir até Ele. Mas o Espírito Santo está em cada um de nós. Então nos permite, em qualquer lugar que nós estejamos, que nós possamos orar, buscar a face de Deus. Então o Espírito Santo, ele é esse dom de Deus. Às vezes a gente diz assim, eu queria tanto ver Jesus, eu queria tanto poder estar com Jesus. Mas ele falou, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, vocês não vão ter o Consolador. Então esse 7º milênio será um milênio profético do cumprimento do descanso de Deus. Agora pensa comigo. Ele criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e a partir do 7º dia ele inaugurou um tempo de descanso, porque todas as coisas estavam prontas na dimensão espiritual, todos os desenhos estavam formados e prontos. Então é um descanso onde Deus vinha ter com o homem. Todo final de tarde, no jardim, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. Lembra? Então realmente é um descanso.
Vê se você entende. Porém, esse descanso acabou no dia que o homem pecou. No dia da queda do homem, ele fecha esse descanso de Deus para um novo trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho também. Lembra? Você lembra disso? Ele disse, meu pai trabalha e eu trabalho também. Então quer dizer, depois do descanso, houve também uma inauguração de um novo trabalho. O trabalho de resgatar o homem, de cumprir profecias, de levantar profetas, de ministerialmente refazer as coisas. Então aí, por isso que eu posso considerar assim, esses 6.000 anos que nós temos hoje, proféticos, para a vinda do novo e eterno descanso. Jesus governará por 1.000 anos, soltará o inimigo que estará preso depois da grande tribulação, entende? Haverá grande tribulação, 3 anos e meio, o anticristo vai se assentar no trono, vai querer, então ele vai se manifestar de um líder político para um líder, como se querendo ser adorado como Deus, está entendendo? E aí, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, onde a terra vai estar dizimada, 2/3 da população vai ter perecido, sangue, os rios se tornarem sangue, as águas em absinto, né, radioativas. Então, falando até de uma guerra nuclear, ele falou que uma nuvem, uma grande montanha cairá do céu, é uma das pragas. Né? Uma grande montanha vai desabar do céu. Não sei se é um míssil, se é um asteroide, mas vai ter um grande impacto contra a Terra. E você sabe que tanto o míssil de uma terceira guerra mundial, quanto um asteroide, eles causam a mesma devastação. E até de poeira que esconderá o sol por 3 dias. Tudo está descrito. É um cenário de guerra, um cenário apocalíptico, que tanto pode ser uma guerra nuclear, porque muitos mortos, como pode ser uma queda de um astro, porque a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados e as estrelas cairão. Então haverá saraiva, chuva de saraiva, que são pedras, né? Então tudo isso, tá, vai acontecer. Então tudo que é formado por Deus, melhor, criado por Deus, ele é formado aqui na terra. Isso foi uma lição muito importante que nós estudamos. Pega isso e relembra a matéria, né? E relembra a matéria, quem não estava aí, pega no vento essa coisa aqui, rápida. O capítulo 1 de Gênesis foi uma criação de Deus. Nós usamos desde do versículo 1. Essa é a última vinda de Jesus. Esse 7º milênio é a última vinda dele. Porque depois desse 7º milênio do descanso, ele vai, então, liberar Satanás, que ele tinha prendido depois da tribulação. Ele prendeu Satanás e seus demônios. Mas vai ter um sistema ainda satânico operando de pessoas, vê se você entende, que vão se reorganizar para uma batalha final. Então ele solta o diabo, seus demônios, eles reorganizam esse exército deles e vão lutar contra o exército de Deus. Na última grande batalha, onde então Satanás é preso finalmente e o juízo final é feito. Tá? Esse é um panorama rápido aqui. Nosso estudo não é só sobre isso. Eu sei que quando eu toco nesses assuntos, tu te acende, né? Mas não é só sobre isso, a gente pode fazer. Mas eu estou fazendo o paralelo entre a criação e essa obra de Deus. Por quê? Porque muitos acham que a igreja é o modelo. Escuta, a igreja é o modelo, mas o modelo é o Éden. O modelo sempre é o original. Então, alguns acham que a igreja é o modelo, a igreja primitiva, o modelo de como tinha que ser hoje. Tá? Não, o arrebatamento é antes. Aqui está perguntando a Juliana. Não, o arrebatamento é antes. O arrebatamento, então, aí tem as teorias do arrebatamento. A maioria crê que vai ser antes da tribulação, dos 7 anos. Portanto, em breve. Na festa das trombetas, que geralmente é em setembro. Por que se crê que é na festa das trombetas? Porque diz no soar da última trombeta. Você sabia que na festa das trombetas é tocado 100 vezes a trombeta? Então, na última trombeta, a festa está concluída. Então, quando a Bíblia fala no arrebatamento, ela fala no tocar da última trombeta. E a festa das trombetas sempre, para nós aqui, é no mês de setembro. Então, muitos têm assim essa plena convicção. Eu não posso afirmar, entende? Mas eu posso te passar um panorama, arriscar aqui, né?
Por isso que nunca se pega trechos de uma palavra, né? Porque o apóstolo falou que vai ser em setembro, vamos se preparar. Não, é que ele fala do soar da última trombeta. E não é a mesma última trombeta de quando ele virá reinar. Porque lá nas pragas de Apocalipse também fala na última trombeta. Mas a última trombeta, existe a trombeta de Deus e a do anjo. Essa última trombeta do anjo tem a ver com as 7 trombetas das pragas. Então sinaliza o final da tribulação e então a vinda de Jesus para reinar por 1000 anos. Isso é um panorama aí que você vai ouvindo, você vai pegando. Então alguns creem que vai ser no início dos 7 anos, outros creem que vai ser no meio dos 7 anos, né, os 3 anos e meio, antes do anticristo se assentar no trono, o arrebatamento. E aqueles que creem que vai ser no final da tribulação que a igreja vai passar, que eu não creio assim, aí o arrebatamento casaria com a segunda vinda de Cristo, aí fica bem embolado ali, esse final, você entende? Por quê que eu não creio que vai ser no final da tribulação? Porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, e a tribulação é a ira de Deus sobre a terra, você entende? E aqueles que estão com Cristo não foram destinados para a ira. Por isso lá em Apocalipse fala das 7 igrejas, Apocalipse ali 2 e 3, das 7 igrejas. E depois que termina o texto das 7 igrejas, ele diz, então, depois que terminou a 7ª igreja, então virão estas coisas, que são as aberturas dos selos e das pragas. Então, baseado nesses textos, é onde se firmam aqueles que creem que vai ser no início. Graças a Deus, em nome de Jesus, nos leve antes de juízo. Chega, né, amados? De juízo, de tribulação, que Deus nos leve antes disso. Mas a gente está vendo um cenário sendo preparado mundial aí para essa conformação de um único governo. Quando você fala em OMS, Organização Mundial de Saúde, ONU, né, organizações mundiais que controlam todo mundo, que podem controlar todo mundo sozinho, você está vendo a preparação para um governo mundial, uma nova era, certo? E por que a questão da marca da besta ela é tão importante? Né, que não pode botar a marca da besta, porque Satanás ele é um imitador de Deus, ele não cria nada. Então assim como Deus colocou em nós o selo do Espírito Santo, Satanás quer colocar um selo nos seus, e quem tiver com a marca do Espírito Santo está salvo, mas quem tiver com o selo, com a marca da besta, esse vai pertencer a ele. Alguns até vão mais longe e dizem que essa marca, essa conexão que ele vai colocar na pele, pode até mudar o DNA das pessoas, quer dizer, realmente transformando a pessoa numa outra espécie, né? Que não é que Deus criou originalmente. Você vai dizer, mas isso é loucura. Não é tão loucura assim se você olhar para o princípio. Quando os gigantes estavam sobre a terra, houve uma mudança no DNA das pessoas. Alguns até creem que os tempos de Noé, por favor, estou falando aqui, e nós temos que ter maturidade para essas coisas, né? São teorias que merecem ser conhecidas. Às vezes a gente não fala porque as pessoas elas são muito, é isso ou é aquilo. Não são capazes de receber uma informação. Mas eu estou acreditando aqui. Por isso que Paulo diz, leite vos dei porque não pude vos dar alimento sólido. Então eu vou mesclando, né? Então eu vou dando aqui um leite, mas eu vou ter que botar um feijãozinho junto para você. Então alguns creem que Noé, ele foi a família separada, não só porque ele agradava a Deus por ser um homem de bem, mas também porque ele era a raça pura de Deus sobre a terra, descendente verdadeiro de Adão, porque já tinha sido, a raça já estava tão distorcida por esse encontro, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que ele acaba tá pegando aí, ele acaba separando Noé e diz, não, daqui eu vou ter que gerar uma descendência, entende? Exterminar essa outra raça que foi criada na terra. Inclusive Nimrod, que foi um primeiro guerreiro, acredita-se fruto dessa visitação desses filhos de Deus, né, desses anjos caídos com as filhas dos homens. Ele foi um poderoso guerreiro sobre a terra, diz a Bíblia, e ele foi o primeiro homem a escravizar um outro homem, a vender um homem como escravo. Então acredita-se que ele foi o criador da Babilônia, né, e da Torre de Babel. Tô saindo fora. Temos que voltar aqui, você me provoca, eu começo a ir para o outro lado, né? A puxar aí uma escatologia, vocês ficam provocando a coisa e eu estou aqui, né? Mas vamos. Há uma demanda, há uma sede. Olha, gente,
Vocês têm que ler aquele livro que eu falei. Alguns me pediram o livro do Paraíso, a Glória do Trono, que fala do céu, né, de uma pessoa que foi ao céu, que não se sabe se é verdade ou ficção, mas ele é muito detalhista. Por que eu entendo que esse livro está sendo importante para esse tempo? Para resgatar a fé das pessoas, entendeu? Resgatar a fé. Muitas pessoas não têm mais a visão do que é o céu. Tanta tribulação, tanta dificuldade, que um céu glorioso, com uma construção concreta, não a nuvem, que eu vou sentar em cima de uma nuvenzinha, mas de cristal, a glória de Deus, o trono, departamentos, a sala dos livros que tem no céu, do livro da vida, né? Com o seu nome, com a sua história, essas coisas vão ser resgatadas. Tudo que é criado nos céus tem que ser formado na terra. Qual o nome do livro, diz a Sueli? Paraíso, a Glória do Trono, não tem mais para vender. Esse livro não está sendo mais produzido. Eu tenho o PDF desse livro, foi batido a foto. Achei na internet num sebo, num site lá, num sebo, para comprar usado. Tá? O Paraíso, a Glória do Trono, de Eliot Scott, uma coisa assim, o autor. Achei num sebo lá. Mas eu peguei o PDF. Qualquer coisa me manda um e-mail que eu mando o PDF para vocês. Manda para frente. No capítulo 1 de Gênesis, Deus, ele desenha as coisas. Homem, macho e fêmea os criou. E eu expliquei sobre isso. Ele não cria a sexualidade. Ele cria o macho e a fêmea. Porque depois que ele põe na terra, é que a sexualidade se forma. Então ele define o sexo, mas não a sexualidade. Você está entendendo? Ele define o sexo. Então você sempre vai nascer menino e menina. Você vai se comportar como um homem. É aqui na terra que isso vai definir. Entendeu? Deus faz você, faz o projeto de você. O seu projeto já está desenhado nos céus. Agora, aqui na terra é que você vai ser formado. Por que essa diferença da palavra quando tu estuda na Bíblia? Criação e formação. Porque criação é bará. Bará, a palavra original no hebraico. Bará. Bará é criar a partir do que não existe. Então quando Deus usa essa palavra bará, criou Deus os céus e a terra, Bereshit bará, ele usa ali, criou Deus os céus e a terra, depois ele forma o homem na terra. Você vai ver aqui no capítulo 2, que ele diz ali, ó, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí então, ele pega esse homem, macho e fêmea, e faz para ele um corpo aqui na terra, um tabernáculo. Inclusive a palavra original, quando diz, e o verbo se fez, lá em João, e o verbo, que é o nome de Jesus no céu, ó, Jesus não se chama Jesus no céu, porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Então no céu, como é que se chamava? O verbo, a palavra. Por isso que a Bíblia é Jesus. Pegou? A palavra é Jesus. O nome de Jesus no céu é o verbo. Confirmo isso lá em Apocalipse capítulo 19. Também diz, chama ele de o verbo. Então o nome de Jesus no céu é o verbo de Deus, a palavra, o Logos. Quando ele vem para a terra, ele é Emanuel, Jesus, Deus conosco, Yoshua. Você entende? Então, Jesus está no céu já como cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O desenho de Jesus está pronto no céu, mas na terra ele é formado. Ou seja, ele se manifesta em carne, o seu propósito eterno. Eu e você somos assim. Por isso que só quem perder a sua vida achará. Porque quem perder a sua vida aqui na terra vai achar a vida que Deus planejou para nós nos céus. Mas isso não seria uma predestinação? A Bíblia diz que ele nos predestinou. Só que é uma predestinação com escolha. Vê se você entende. Com uma escolha de seguir ou não. O filho pródigo tinha uma escolha. Ele estava na casa do pai. Mas ele foi um filho pródigo porque ele percorreu um caminho em que o pai deixou ele percorrer. E essa não é uma predestinação engessada, vê se tu entende. É uma predestinação com escolha. Mas você vai dizer assim, mas é uma escolha. Jonas, ele quis ir para Nínive e Deus pegou ele, deu tempestade. Mas é uma escolha que eu e você fazemos, Deus não deixa eu desviar.
Ele decidiu ir para o outro lado, Deus pegou ele. Mas eu e você pedimos isso para Deus, Deus não me deixa cair, não me deixa errar, não me deixa fazer as escolhas erradas. Então até quando eu estou fazendo as minhas escolhas erradas, me falta paz. Deus vem me buscando de volta. Por quê? Porque o que Ele criou, Bará, a partir do nada, que sou eu, o meu desenho eterno, Ele formou aqui na Terra. Então, tá ótimo, que bom, Márcio, mas aqui para mim ela dá umas quedas de sinais assim me avisando, tá? Então se cair de vez eu volto. E aí essa grande luta que os teólogos têm do capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis, em que Deus parece que recomeça tudo. Aí vem Deus, forma o homem, sopra nas narinas o sopro da vida, né? E vem, que eu quero conversar contigo isso, e planta o Éden, e aí tudo começa. Estou olhando aqui minha Bíblia, né? E começa então a gerar. Pronto, você entende? Umas buscadas de sinal aqui, né? Então você está entendendo? Isso eu quero que você entenda hoje. O que? Uma lição forte para a tua vida, né? Essa questão de que eu realmente preciso, tá, me reconectar com essa formação. E a primeira coisa que Deus faz, vamos um pouquinho mais além, então, vamos dar uma esticadinha aqui. Ele vai ao pó da terra para formar o homem. Às vezes está falhando, diz a Veridiana. Pois é, eu estou sentindo aqui, né? Mas vamos lá, vamos retomando aqui. Deus vai ao pó da terra para formar o homem. Então eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Do que é feito o coração do homem? Do que é feito a carne do homem, né? Do pó da terra. Pois é, Adão, a própria palavra Adão, ela tem a ver com terra. Então, o meu coração é feito de terra, vamos colocar assim, tá? Para a gente traçar um paralelo aqui. Então, por quê? Porque a Bíblia fala muito da dureza do coração. A Bíblia fala muito dessa dureza que existe no coração do homem, que é o que Deus tem que trabalhar em nós. Então, quando Deus quer trabalhar na tua vida, Ele tem que transformar esse coração de pedra, lembra? Num coração de carne. Esse coração, essa transformação do barro em carne, é uma transformação que ainda acontece até hoje. Deus vem ao barro para formar uma carne. Deus vai no barro, naquilo que é árido, naquilo que é escondido, para formar a carne do homem. Então Ele diz: transformarei o coração de pedra no coração de carne. Quando o Espírito Santo faz essa obra, né, de transformar o coração de pedra no coração de carne. E aí ele faz um paralelo com a parábola lá em Mateus, que o semeador saiu para semear. E conforme a semente, que é a palavra, caía na terra, que é o barro, essa terra, dependendo do tipo de terra que caía a semente, era então produzido um fruto. Olha aí, que importante. O teu fruto tem a ver com a tua terra. O fruto que você está produzindo tem a ver com a tua terra. Às vezes a gente se preocupa mais com o fruto produzido com que a terra que a semente está caindo e as pessoas que nos cercam. Por isso Deus tem lavrado a terra, Deus tem metido a foice, o arado em nós e tem revirado o nosso interior. Olha, não é verdade? Nós vivemos um tempo, eu ouço pessoas de sucesso, cantores, gospel, pastores de mega igreja. A gente recebeu uma notícia muito ruim essa semana, que 4 pastores nos Estados Unidos de mega igrejas, de ministérios, inclusive ministérios que combatiam até a depressão, eles se suicidaram. Até eu entrei na internet para ver a foto de um deles e procurava ver se não era fake news. Foram 4, né? E entrei e um tinha 3 filhos pequenos, uma esposa. E a família dele estava ali e ele tinha um ministério, uma mega igreja e um ministério para ajudar na depressão. Meu Deus, o que está acontecendo? Deus está metendo arado dentro de nós e mexendo com a nossa terra, com o nosso interior. O mesmo Deus que criou o homem da terra, do pó da terra, Ele está tendo que mexer e revirar essa terra, porque a nossa terra se endureceu, se enrijeceu. Você sabe quando o barro fica seco? Isso é bíblico, porque ele nos compara com várias coisas, nos compara com a terra, nos compara com um odre,
que era feito de pele de carneiro, e o odre se enrijecia, se endurecia, porque é isso que acontece com o odre, com uma pele de carneiro, depois que ela resseca, que o vinho de dentro dela é bebido e ela resseca. E você sabe como é que você recupera uma pele, né? Você passa o óleo nela e deixa ela banhada em óleo da unção. E depois você mergulha ele na água e deixa a fibra absorver aquela água. Então aquele odre, ele se renova. Então nós somos comparados com um odre que se endurece, que se enrijece. E nós somos comparados com a terra, porque da terra nós viemos. Então o que Deus, ele cria do nada, agora ele precisa manifestar, ele precisa formar a partir de algo que já existe. E ele escolheu a terra como semelhança de carne. Ele falou que Satanás é a serpente, e a comida da serpente será o pó da terra. O que o pó da terra representa? A nossa carne, ou seja, a nossa carnalidade. O pecado, então quanto mais carnal eu sou, mais pecado eu apresento, mais eu alimento o diabo. E o diabo, ele sente o cheiro da carne na minha vida. E ele diz, houve um pecado ali. E a serpente vem vindo. Atraída, porque você sabe que a serpente é atraída pelo quê? Ela é atraída pelo calor da nossa carne. Então ela é cega. E o diabo é cego, porque se não fosse cego não tinha crucificado Jesus e dado vitória para ele na cruz do Calvário. Ele achou que matando Jesus matava o propósito. Assim como ele vai vir como anticristo e já está determinado a morte eterna, ao juízo final, ao inferno. Então ele é cego, mas ele vem se movendo pela carnalidade. Por isso que você às vezes estranha porque que as tribulações vêm. Porque uma coisa é provação, outra coisa é uma tribulação, uma coisa é uma prova que Deus está te colocando, outra coisa é você estar semeando mal e colhendo mal. Você entende? Então você precisa ajustar. Por isso que a santidade para nós é fundamental para quem quer viver bem. Segredo de viver bem não é ter dinheiro. Você pode ter dinheiro e ter muito pecado com dinheiro, e Satanás vem se alimentar de você. Muitas das enfermidades, das iniquidades, das adversidades que nós temos, a gente carrega uma culpa porque sabe que errou e precisa do perdão de Deus. Mas por que eu carrego uma culpa? Porque eu não estou com a minha consciência limpa. Eu admiro muito o livro de Jó, porque Jó, em tudo, toda a tribulação de Jó, ele não aceitou o pecado sobre ele. Jó é um homem tão reto e íntegro que ele não aceitou, ao contrário muitas vezes do que acontece conosco. Não, Deus, eu sei porque eu estou passando por isso. Não, eu mereci mesmo. Meu gênio é forte. Eu fui lá e comprei essa briga. Eu não me sujeitei, eu não me submeti, eu não calei minha boca. Não é verdade, amados. Por quê? Porque a Bíblia diz, se romperá um muro e picará uma cobra. Lá em Provérbios, ele está dizendo que em toda brecha que você dá, a serpente entra. A serpente é o animal das pedras, da penha, da brecha. Não é verdade? Então você tem que cuidar dessas coisas na tua vida. A santificação é fundamental para nós, filhos de Deus. Não é fácil? Não. Mas nós temos que ser específicos. Pecado tem nome. Não é Senhor, me perdoa, porque não. Eu lembro quando eu me converti, eu fiz uma lista. Aquela lista era cheia de pecados. E a cada ano aquilo ia se eliminando. Eu fazia os propósitos de vencer aquilo. E confesso para você, teve pecados que demorou 10 anos. Outros demoraram 20 anos. Outros ainda, né? A gente luta, outros a gente não enxerga. Vamos falar a verdade aqui, vão ser humanos. Porque ser humano é importante. Jesus pagou um alto preço para ser homem. E nós queremos pagar um alto preço para ser espírito. Não passar por nada. Não ter tribulação nenhuma. Não sentir tentações. Não esqueça que Deus não arrancou a árvore do jardim do Éden. Mas Deus deixou ali para que Adão pudesse escolher. Deus não vai arrancar o pecado da tua vida. Ele vai deixar bem diante dos teus olhos, sabia? Cabe a você escolher. Então, essa formação de Deus a partir de algo que já existe, ele escolheu a terra. Deus não podia ter escolhido a água. Deus não podia ter escolhido o ar, a atmosfera. Poderia, porque tudo para Deus é matéria-prima. Por que Deus profeticamente escolhe a terra? Porque a terra representa como nós somos, áridos ou irrigados, duros ou macios. Você entende? Então, quando ele entra no texto de Mateus, na parábola da semente do semeador, ele então coloca 4 tipos de terra. Você lembra? Ele coloca a terra ali, a terra árida, que a semente bate e nem entra. Talvez seja algumas pessoas que você está tentando ganhar para Jesus, até familiares teus.
Ele também fala da que caiu entre as pedras, quer dizer, o coração pedregoso, talvez pelas tribulações que passou, pelas traições, né? Vai deixando nosso coração duro, endurecido, e a gente vai tomando algumas posições. Muitas pessoas de coração duro hoje a gente vê pelas postagens no Face, né? Pessoas falando em filosofias, ninguém me pisa mais, né? Eu não aceito mais ser dominado por ninguém, eu não me sujeito a mais ninguém, eu sou resistência, homem nenhum merece isso, mulher nenhuma merece isso, eu agora me encontrei comigo mesmo, a minha vida voltou. Eu tenho visto tanto coração pedregoso. O que acontece com a palavra nesse coração, a semente? Ele penetra, ele cria raiz, mas não tem sustentação. A raiz não encontra o solo, não encontra a água necessária, muita pedra. Então tem que ser limpa essa pedra primeiro, você entende? Por isso que você não pode pregar o evangelho sem antes discernir um coração. Você prega o evangelho da mesma forma para quem tem a terra macia e para quem tem a terra dura. Você não vai conseguir. Antes de pregar o evangelho, você tem que preparar a terra. Quem sabe uma esposa quer ganhar um marido de coração duro, primeiro tem que remover as pedras. Ela tem que ser primeiro uma boa esposa, para depois ganhá-la para Jesus. Uma boa esposa, né? Difícil ter o conceito de uma boa esposa. Melhor, vamos colocar diferente aqui, tá? Para não tropeçar em palavras. Ela tem que ser uma esposa quebradora de pedras. Hein? E agora? Uma esposa que quer ganhar o seu marido, porque eu tenho, né, ouvido muitas pessoas dizendo assim, não tem jeito, aquele homem não tem jeito, porque o coração dele é duro, né, eu tenho orado, tenho jejuado. Bom, é orando e jejuando que se quebra um coração duro? Essa estratégia que Deus te deu também é. Mas como você pega uma pessoa toda dura, ela vem te cumprimentar e ela já estende a mão assim de longe, como é que você quebra esse coração? Você vem dar um abraço, é ou não é? E quando você dá um abraço, a pessoa o coração se derrete, né? Eu conheço pessoas que não vão à igreja porque elas têm um coração tão endurecido por feridas e machucados, porque você sabe que a cicatriz endurece, o calo endurece, bate ali e aquilo endurece, que elas vão à igreja, elas choram o tempo todo, elas não querem se ver chorando, não querem que ninguém as veja chorando. Então a estratégia talvez de levar à igreja não é a melhor estratégia. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Talvez o carinho, o amor, sofrer o dano, seja uma melhor estratégia para uma pessoa de coração duro. O que a gente faz quando uma pessoa é dura com a gente? A gente devolve com dureza, é ou não é? Então nós nunca vamos ganhar essa pessoa. Então a gente está preferindo hoje trocar de pessoa do que ganhar essa pessoa. É ou não é verdade? Mas você tem que discernir o coração dela. Eu te dou essa dica antes de evangelizar alguém, discernir o coração dessa pessoa. Talvez você tenha que levar um bolo para uma amiga. Você tenha que ligar para um amigo que no aniversário ele gosta de receber. Não precisa me ligar, ninguém me liga mesmo. Aí você vai lá e liga. Ele falou, pô, esse cara é meu amigo. O dia que ele me convidar para ir na igreja, eu vou. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque o homem foi feito da terra. Ele se comporta... Gente, inclusive, a composição química da carne, nossa carne, ela é semelhante, tem percentuais de nitrogênio, de cada cálcio. Você sabe que nossos ossos são todos baseados em cálcio, a planta também, a terra precisa de cálcio, é ou não é verdade? Te provo isso, quando você planta uma plantinha no vaso ali, você não bota casquinha de ovo quebrada ali, você não tritura e não bota ali para a planta ter cálcio, para formar uma hastezinha bem... É ou não é? Então, nós também precisamos de fortaleza, precisamos de... Não é assim? Então discirna os corações das pessoas, se você quer ganhá-las. Os teus filhos estão se endurecendo demais, você vai dizer assim, tem muito cálcio aí nesse coração, está ficando de pedra, acho que eu estou batendo demais nele. Você bate demais e endurece. Eu vou pegar para o outro lado, eu vou quebrantar o coração dele, eu vou entendê-lo mais, vou deixar ele falar, não vou disputar com ele. Muitos maridos com coração de pedra, muitas esposas com coração de espinhos. Vamos para a outra terra. Então, falamos aqui da terra de pedra, certo? Que a raiz até cresce, então essas pessoas elas creem em Deus, elas recebem a palavra, mas não vingam, não se firmam. Com coração de espinhos.
Lembra que quando a terra foi amaldiçoada, escuta, a terra foi amaldiçoada, ela foi amaldiçoada com espinhos e abrolhos. Então Adão começou a ver uma terra produzindo espinhos e abrolhos. Se a terra é o reflexo do próprio Adão, então nós também produzimos espinhos. Tem pessoas que são espinhentas. Por quê? Porque elas se protegem, elas se guardam. Imagina uma pessoa que foi abusada na sua infância. Quando alguém vai tocar nela, ela não é qualquer um que pode tocar em mim. Ela tem involuntário, ela tem espinhos nela. Tem pessoas que querem distância. Você começa a se aproximar demais, ela fala, não. Até aqui você vai, daqui eu não quero que você ultrapasse. Uma coisa é o limite sadio, outra coisa é o meu espinho. E tem pessoas que quando você começa a intimidade com ela, você sente o espinho dela. Você diz, me enganou. Essa pessoa era um doce, agora eu estou vendo uma pessoa espinhenta, espinhosa. Não é. Não, fala sério, sou só eu que posso ver isso na minha vida. Barreiras que não são barreiras maduras, mas barreiras que são barreiras de feridas, Deus está mexendo, amados. Ele está revirando a terra, Ele está tirando espinhos, está quebrando os nossos espinhos. Então, nós produzimos espinhos. Como você vai falar o evangelho, vai jogar uma semente numa pessoa que produz espinhos? A Bíblia diz que esses espinhos vão crescer e vão abafar a palavra. Vamos colocar uma situação aqui, tipo, a pessoa foi no culto, tá? Mas ela volta para casa e no culto ela diz, eu vou perdoar o meu marido e minha esposa. Ela volta para casa, o marido é espinhento, ela também. Não. Aí o que acontece? Aquela palavra do culto ela quer aplicar, mas quando o espinho finca nela, ela já solta o dela também. E os espinhos começam a abafar, ela já perde a palavra de domingo, já não chegar em casa. Você entende? Esses são os espinhos. Então como você vai semear um evangelho numa pessoa que tem espinhos? Você vai ter que curar ela primeiro. A gente tem aí o encontro com Deus, que é o nosso retiro de cura interior e libertação, que agora não estamos podendo fazer. Nós temos aí o Veredas Antigas, que é um curso sobre também cura de coração, para resgatar o teu propósito eterno. São coisas que a igreja promove para atacar e arrancar esses espinhos. Mas você também pode fazer isso. Livros bons que a gente lê. Identificar os espinhos. Como é que você identifica um espinho? Quando você reage. A pessoa, ela falou algo para você e você reagiu. Você tem que se perguntar, não é o que essa pessoa fez, ou essa pessoa me irrita. Não é isso. É o que essa pessoa ativou em mim. Por que isso aqui ainda está aqui dentro? Eu já contei para vocês algumas histórias minhas, né? Que uma vez eu preparei uma janta aqui, fui comer no sofá, e da cozinha até o sofá, eu estava numa bandeja, e virou tudo no meio da sala. Ah, meu Deus do céu. Aquilo subiu o sangue assim, e eu já estava me preparando, né, para a próxima que ia me irritar, né? E eu disse, essa é uma oportunidade que eu tenho agora de arrancar esse espinho fora. Por que me irritam essas coisas? Ninguém me tocou, fui eu mesmo. Quando dá com Deus, isso é engraçado, eu estava até ouvindo falar que diz que aumentou o número de dedinhos quebrados na quarentena. As pessoas estão dando com os dedos tudo na esquina dos móveis aí. Então é diretamente proporcional a quarentena a dedos... E aí você já se prepara para quando você vai reagir, você dizer, por que isso está aqui ainda em mim? Que espinho é esse? Aonde ele começou? Onde ele nasceu? E aí você vai identificar muitas vezes lá numa situação que você passou.